Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Olha, irmão, já vou começar dizendo uma coisa. Sabe a vergonha que o pastor Léo estava falando aqui? Eu compartilho dela também. Irmãos, pode não parecer, mas eu sou extremamente vergonhosa, eu sou extremamente tímida. E para ministrar assim, eu peço muita graça do Senhor. Na realidade, quem me conhece há alguns anos sabe que, irmãos, eu não falava. Não falava nada. Nada. O máximo que eu fazia era tentar cantar. Passava disso, acabava o louvor. Amém. Eu não conseguia olhar para a igreja de tanta vergonha. Mas já fazem 12 anos que o Senhor tem feito a obra e nós estamos caminhando aí. Mas a vergonha, ela é forte ainda, pastor. Não é só você, não. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por essa oportunidade, me sinto imensamente honrada. Já quero aqui agradecer aos nossos pastores, pastor Andressa, pastor Léo, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Também aqui quero fazer menção que tem alguns irmãos aqui da Livre Estou, alguns pastores. Cadê vocês? Glória a Deus. Nossos pastores, nosso time de pastores está aqui, deixa eu falar o nome deles. Pastor Heleno, pastora Joana, pastora Rose, pastor Isaac, pastora Aline, quem mais? Cadê? Darlene, cadê a Darlene? Darlene e César. Ué, meus irmãos, levantem as mãos. Glória a Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, meu esposo, meu querido esposo que está me acompanhando hoje. Não, lógico que não. Ele está na intercessão pela minha vida hoje e glorifico ao Senhor pela vida de todos vocês. Amém? Irmãos, eu queria convidar vocês, se vocês pudessem, para abrir a Bíblia junto comigo, em Mateus, no capítulo 5. Nós estamos no segundo dia desse alinhamento profético. E quando foi chegado o convite para nós, eu já fui logo buscar do Senhor. Senhor, o que é que o Senhor tem para a igreja nesses últimos dias? Qual é a palavra do Senhor para a igreja nesses últimos dias? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E debaixo de muito temor eu quero aqui compartilhar com vocês. Então, Mateus no capítulo 5, a partir do verso 14, a minha NVI. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor ele colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a analisar e ler o texto e reler o texto. E, enfim, é muito importante nós dizermos aqui que nesses últimos dias, o Senhor ele quer que a igreja se posicione como um luzeiro. Se nós fôssemos colocar um tema nessa mensagem, talvez fosse como luzeiros. E o que o luzeiro faz, irmãos? Ele é como um farol, então ele dá direção aos navegadores. Como as estrelas, quem entende as estrelas pode até ser orientado por elas para chegar a algum lugar. Então, quando eu vejo o Senhor dizendo que nós somos luz do mundo, eu vejo o Senhor nos chamando a atenção para sermos essa luz de resposta para os outros. No início do texto, no verso 13, vai nos falar de sal da terra. E o sal vai nos falar de algo interno, porque nós consumimos o sal. Mas a luz vai nos falar de algo externo.
externo. Então o Senhor, Ele move o nosso coração nesses últimos dias para nós sermos essa luz de direcionamento para os outros, para o mundo, para aquele que está perdido. E isso é tão interessante que durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma pequena cidade na Inglaterra chamada de Blackout Town. Foi apelidado assim na época. E eles adotaram uma estratégia de guerra. A história vai nos dizer que durante a noite, aquela cidade toda apagava todas as suas luzes, para que eles não fossem alvo de bombardeios. Então, se passassem os aviões ali por cima, não iria imaginar que ali tinha uma cidade e eles iriam sair ilesos. Então, todas as noites, eles já estava combinado, todo mundo apagava as luzes. Só que houve uma madrugada em que no centro daquela cidade, uma casa começou a pegar fogo. E agora os bombeiros começaram a se mover para ir tentar apagar aquele fogo, só que eles não conseguiam encontrar aonde estava o incêndio por conta da escuridão da cidade. Só que diz a história que um morador, ele teve uma ideia e ele falou, já sei o que eu vou fazer. Diz que ele então acendeu uma lamparina, abriu a sua janela e colocou ali na sua janela. E a partir dele, todos os outros moradores começaram a fazer isso. E por conta dessa estratégia, os bombeiros conseguiram chegar até onde estava aquele incêndio. E mais tarde, quando tudo aconteceu, o chefe dos bombeiros, ele disse o seguinte: se ninguém tivesse acendido a luz, teríamos perdido toda aquela rua no fogo. Uma única luz acesa no momento certo salva vidas. E é sobre isso. Nós precisamos ser, irmãos, essa lamparina acesa no meio dessa escuridão. Quando nós nos conscientizarmos disso, irmãos, nós vamos entender que a luz acesa, ela pode salvar vidas, assim como aconteceu nessa história. Essa história ela é baseada em fatos verídicos. E eu achei extremamente interessante, porque se aquele morador não tivesse tido aquela ideia, talvez o incêndio fosse, irmãos, desastroso. Mas por conta daquele posicionamento, eles então salvaram muitas vidas. Nesse último tempo, irmãos, nessa escassez que nós estamos vivendo, a igreja ela precisa se posicionar com algo que ela já tem, mas às vezes não tem feito, irmãos, o devido uso disso. Diante disso, irmãos, eu queria falar aqui para vocês alguns pontos dentro dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, sobre essa palavra profética para a igreja. E a primeira coisa que eu quero falar dentro desse texto, de nós sermos a luz do mundo, de nós sermos luzeiro, de nós sermos a diferença nessa terra, eu queria falar um pouquinho, está lá em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, que diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nunca houve tanta necessidade como no tempo em que nós estamos vivendo, de nós, irmãos, voltarmos a lutar por santidade. Não se fala mais disso. Porque muitas das vezes, é uma coisa, não é bem assim, irmãos. A igreja do Senhor, ela precisa buscar pela santidade. E quando, irmãos, nós falamos por santidade, não é apenas nos separar do pecado que é visível, aquilo que todo mundo já sabe, não.
Mas, irmãos, nós nos separarmos das pequenas concessões que nós temos feito e que tem tirado a nossa intimidade com Deus. Hoje nós estamos cheios de coisas que você vai olhar errado, não é. Mas a maneira errada de nós usarmos tem nos roubado de Deus e isso se torna pecado. E existe uma voz profética para a igreja, chamando a igreja à santidade novamente. A separação. Irmãos, essa história de que está todo mundo, não, está todo mundo junto e misturado, não. A igreja, ela é separada e ela precisa permanecer separada. Nós estamos, sim, num mundo de pecado. Mas nós não podemos, irmãos, nos envolver com ele. Separação, irmãos, não é isolamento. Então agora você vai falar, então agora, a partir de hoje, na escola, eu vou ficar isolada porque eu sou separada, porque eu estou buscando santidade. Não! A santidade, ela não é, irmãos, isolamento. Mas ela é uma separação. Jesus assentava à mesa com os bêbados, com as prostitutas. Mas todo mundo sabia quem era Jesus lá e o que ele fazia. E que ele não compartilhava com a mesma coisa daquelas pessoas. Irmãos, por um longo tempo, nós criamos os nossos filhos. Agora eu posso falar nossos filhos, ó. Nós criamos os nossos filhos dentro da igreja de uma maneira errada. Eu estou ficando muito à vontade aqui, tá? Qualquer coisa, vocês me puxam minha orelha. Vocês sabem por quê? Porque nós começamos a criar os nossos filhos dentro de uma bolha, para que eles não se perdessem. Então, o filho de crente era aquele que não podia fazer nada, era aquele que não tinha contato com nada, porque era crente. Eu estou falando, irmãos, da igreja de alguns anos atrás. Só que sabe o que aconteceu? Chegou um tempo em que os pais não conseguiam mais deixar esse filho dentro dessa bolha. E quando teve que soltar esses filhos para o mundo, uma grande maioria desses filhos se perderam, porque eles não estavam preparados para viver nesse mundo de pecado e ter santidade e ser separado. Porque nós achávamos que a santidade era você criar separado, sozinho, sem ninguém. A santidade, irmãos, é nós sermos separados lá no meio do pecado. É os nossos filhos lá nas escolas, enquanto tantas coisas têm se levantado contra a verdade de Deus, os nossos filhos levantarem a bandeira e começar a influenciar aqueles que estão dos seus lados. É os nossos filhos, irmãos, estar lá, mas não se contaminar. Sabe o que às vezes eu ouço? Ah, mas é difícil, chega agora a época de escola é onde eles se perdem. Porque o mundo tem irmãos, o mundo tem oferecido muita coisa. Mas quem nos completa é Jesus. E os nossos filhos, como filhos de crente, precisam estar cientes disso. Que o prazer do mundo é passageiro, mas o que preenche a nossa alma é Jesus Cristo. E não tem nada mais que nos preencha. É só assim que nós vamos aprender a ser santos. É só assim que nós vamos aprender a ser separados. Existe uma necessidade das pessoas olharem para a igreja e começar novamente, irmãos, ver santidade na igreja. Sabe por quê? Porque o crente, irmãos, nós somos vistos e nós somos comentados porque nós somos a igreja do Senhor. Se a gente não é crente, está tudo bem, a gente pode fazer o que a gente quiser, ninguém comenta nada, mas é crente, sabe o que a gente fala? Sabe o que a gente ouve? Diz que é crente.
Viu, mas você não é crente? Falta-nos santidade. Mas nesses últimos dias, o Senhor, Ele vai levantar novamente uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja posicionada para a glória de Deus. Ser santo não significa viver distante das pessoas, mas ser diferente do sistema do mundo. João 17,15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A igreja precisa começar a influenciar. A igreja, irmãos, tem que deixar de ser cópia do mundo. Às vezes, para nós atrairmos as pessoas, a gente começa... mas estão fazendo isso, a gente não pode dar uma flexibilizada, colocar uma roupinha de crente nisso e trazer para dentro da igreja? Não, irmãos. A gente não precisa de copiar nada de lá. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente para mim e para você. Nós precisamos, irmãos, aprender a viver no meio dos pecadores. Quando você vê aquela prostituta lá na esquina, você poder chegar até ela e falar do amor de Jesus para ela e não se contaminar, porque essas pessoas estão precisando da luz que eu e você carrega. Mas para isso, a santidade, ela precisa estar bem firmada dentro de mim e de você. Bem resolvida. Eu sou separado. E se eu sou separado, eu não ando com a imoralidade que nós estamos vivendo, com o relativismo que nós estamos vivendo, com a confusão espiritual que nós estamos vivendo. Porque eu sou santo. Você é santo. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida e da sua conduta, do seu comportamento. As pessoas vão olhar para nós, para elas terem direção, segundo aquilo que nós carregamos. E este é o tempo. A hora é agora. O Senhor tem pressa para isso. E nós precisamos prontamente responder a isso que o Senhor está nos dizendo. Santidade é uma decisão diária. Aleluia. A segunda coisa que eu quero falar a vocês. Existe, irmãos, uma necessidade da restauração do altar, da adoração e da oração nesses últimos dias. Deus tem chamado, sim, irmãos, verdadeiros adoradores. Deus tem chamado a igreja para nós ativarmos novamente, irmãos, a oração familiar. Esse altar familiar precisa ser novamente restaurado. Quando nós olhamos lá para 1 Reis 18:30, vai nos dizer assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quando nós vemos essa história, e nós vemos que agora Elias entra naquele embate com aqueles falsos profetas, e nós bem conhecemos a história, e nós sabemos que na hora que chegou a vez de Elias, para ele orar ao Senhor para que o fogo descesse, primeiro nós vemos Elias restaurando o altar. A igreja brasileira tem orado por um avivamento.
Mas esse avivamento, irmão, só vai vir quando houver restauração de altar. Só quando tem restauração de altar é que o fogo pode descer. Nós precisamos, irmãos, voltar, muitas das vezes, a antigas práticas. Irmãos, o meu esposo, ele fala muito que naquela época tinha muito culto no lar, com a família. Hoje a gente não vê muito essas coisas. Nós precisamos voltar a essas práticas. A oração familiar, a busca junto a sua família lá. Desliga a televisão, desliga a internet, dobra o seu joelho, comece a buscar ao Senhor. Muitas coisas que nós passamos dentro das nossas casas, irmãos, seriam amenizadas e nós teríamos até livramento se nós tivéssemos um altar de oração levantado dentro das nossas casas. Mateus 6:6 precisa fazer parte da nossa vida diária, irmãos. Antes, irmãos, de qualquer coisa, nós precisamos ter vida de oração todos os dias. Não só na campanha da igreja, não só na vigília da igreja, não só no propósito da igreja, mas lá na sua casa, entre você e Deus, entre a sua família e Deus. O altar da oração, ela precisa ser restaurada. Nós precisamos, irmãos, voltar a ter desejo por isso. A igreja dos últimos dias, para permanecer, precisa de oração. Esse altar precisa ser restaurado. E eu não estou falando, irmãos, não só de orações públicas, mas de orações entre você e Deus. O altar, irmãos, da adoração, ela precisa voltar. Eu estava ouvindo esses dias um pedacinho do pastor Telmo Martinello. E ele falou o seguinte, eu achei muito interessante. Ele falou que antigamente os marceneiros, quando eles faziam uma cadeira, como que você sabia se aquele marceneiro era crente ou não? Porque você pegava a cadeira e você virava a cadeira. E você ia ver que o mesmo material que ele fez em cima, ele fez embaixo. Então você sabia que quem tinha feito aquilo era crente. Por conta do quê? Por conta da qualidade. Hoje, como que nós sabemos? Porque tem um adesivozinho de um peixinho aqui, escrito Deus é fiel. Daí você fala, Deus abençoe a um irmão que fez. Mas antes, era pela qualidade. Então, nós começamos a ver que essa pessoa, esse marceneiro que fazia aquela cadeira nesse nível de qualidade, ele fazia para adorar a Deus. A gente não fala que a adoração ela é um estilo de vida. Nós precisamos viver, irmãos, fazendo as coisas para adorar a Deus. Eu vou lavar o meu carro para adorar a Deus. Ele ainda fala isso. Tudo que eu vou fazer precisa adorar a Deus. A nossa vida precisa adorar a Deus. E como eu faço isso? Quando eu faço o meu melhor. Quando eu entrego algo de qualidade. Esse altar de adoração, ele precisa ser restabelecido. Às vezes nós conhecemos pessoas que têm um negócio e a gente fala, eu podia falar para você ir no irmão fulano de tal, mas ele é muito enrolado, deixa para lá. Vai no outro que não é crente mesmo. Nós estamos nesse ponto, irmãos. Quem nunca ouviu isso? Porque falta adoração. Nós pensamos, irmãos, que adoração é quando o teclado toca e o ministro canta. Mas não é só isso. A adoração é um estilo de vida.
É em todo tempo e tudo o que nós fazemos. Esse altar precisa ser restaurado, porque nós precisamos ser o quê? Luzeiros. Quando nós fazemos isso, a luz de Cristo que está em nós, ela começa a brilhar e as pessoas começam a ver. Amém? Outra coisa, irmãos, que eu queria falar aqui para vocês, está lá em Mateus 9, o 37 e o 38, que diz assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A igreja precisa se despertar para a parte evangelística, um despertamento evangelístico. E esse despertamento evangelístico, irmãos, ele não é aquilo que não é mais assim de entregar folheto. Lembra que antigamente tinha muito caixas e caixas de folheto e vamos sair para a gente entregar nas casas. Agora pela rede social é mais do que isso. Esse chamado evangelístico que Deus tem para a igreja nos últimos tempos, irmãos, é um mover do Espírito Santo para reacender no nosso coração o amor pelas almas. Esse é o chamado evangelístico para esse tempo. Irmãos, se o nosso coração não queimar por vidas, o que nós vamos fazer não vai passar, sabe do quê? De uma obrigação. A igreja precisa reacender essa chama de um evangelismo com intencionalidade. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos conversar com uma pessoa, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos conversar com outra pessoa, a gente vai testemunhar. A maneira de nós servirmos vai falar de Jesus. Então não é, irmão, só uma campanha para um dado trabalho específico, é a nossa vida queimando por almas. É olhar para as pessoas que estão sem Jesus e o nosso coração queimar. E a gente ter a certeza que nós temos aquilo que aquela vida precisa. Romanos vai nos dizer que a natureza geme com grande expectativa, esperando, sabe o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Esse é o tempo. O mundo está gemendo. Nós vemos, irmãos, como estão densas as trevas e como as coisas estão difíceis. E nós temos a resposta que esse povo precisa. Nós carregamos isso. Só que muitas das vezes nós temos nos calado. Mas chegou o tempo, irmãos, de nós nos posicionarmos. Para nós nos deixarmos sermos usados pelo Senhor. Se a luz da igreja não brilha fora das paredes do templo, ela se torna apenas uma decoração e não direção. Nós precisamos sair para fora com a nossa maneira de viver, com o nosso caráter transformado, para nós levarmos Jesus às pessoas. Se nós estamos na igreja, irmãos, e nós não nos preocupamos com almas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no nosso coração. Se nós estamos na igreja, nós estamos aqui com a nossa família, já está tudo bem, tem alguma coisa errada. Nós precisamos queimar por almas. Um dia alguém orou, um dia alguém jejuou, um dia alguém veio até você
e sem medir esforços, falou de Jesus para você. E nós, o que nós estamos fazendo? Existe um chamado evangelístico para esse último tempo da igreja nessa terra. Aleluia! Vocês estão comigo? Amém? Aleluia! E uma outra coisa, irmãos, que eu quero falar com vocês. Nós precisamos viver um avivamento silencioso e profundo. Este avivamento, irmãos, ele precisa começar, como eu já havia começado a falar, lá no nosso quarto. Se esse avivamento não começar lá, nós nunca vamos estar prontos para nós aguentarmos aquilo que Deus vai derramar aqui fora. Os avivamentos, irmãos, que começam e logo passam, sabe por que isso acontece? Porque as raízes são rasas, não tem raízes profundas. O Senhor, Ele já está fazendo um avivamento silencioso e profundo. Existem certas pessoas, irmãos, que nós temos visto dentro de uma igreja, que você fala, meu Deus, como essa pessoa conheceu Jesus e está queimando tanto por Jesus. O avivamento, ele já começou. Mas nós estamos esperando, irmãos, o barulho. Nós estamos esperando um estrondo, quando na realidade, irmãos, ele já começou e ele começou de forma individual, para chegar o tempo de então o Senhor fazer para fora e externamente. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O avivamento silencioso, irmãos, não é a ausência do poder de Deus, mas é maturidade para sustentar o que Deus vai derramar. O avivamento já começou. E nós, irmãos, precisamos viver ele. É no secreto que Deus alinha as nossas motivações, cura as nossas feridas, muda o nosso caráter, nos transforma em pessoas melhores. Às vezes nós esperamos que o Senhor faça tudo aqui no palco. Mas o Senhor está fazendo no secreto. E o palco é resposta daquilo que nós vivemos no secreto. O que nos habilita, irmãos, a vir aqui em cima e falar é o que nós passamos com Jesus, só nós e Jesus. Se nós queremos que uma palavra perdure, ela primeiro precisa ser gerada lá onde ninguém vê. Então primeiro o Senhor vai fazer comigo e com você e depois através de nós. É esse o avivamento, transformação de vida. Irmãos, pense quem que você era sem Jesus. Para e volta um pouquinho. Alguns de nós nem estaríamos mais vivos aqui. Outros com a vida totalmente destruída. Outros sem expectativa de vida, sem esperança. E olha o que o Senhor fez. Olha onde você chegou. Olha o que Deus está fazendo através da sua vida. O avivamento já começou. E o Senhor, Ele quer fazer agora a partir de você. O avivamento começa no secreto. É o único capaz de permanecer quando os aplausos cessam.
Tudo, irmãos, o que nos habilita a falar para fora, o que nos habilita, irmãos, a fazer no público, ele precisa ser gerado no secreto. Voltemos, irmãos, para esse lugar, onde nós somos transformados, constrangidos e mudados. Porque é a partir de lá que nós vamos ter habilitação para então nós fluirmos fora. E a autoridade espiritual? Mateus 16, 17 vai nos dizer que os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Marcos 16, capítulo 16, 17, 18 e 19. Vai nos dizer de expulsar demônios, de falar novas línguas, de pegarem serpentes, de beber algum veneno mortal. E isso não nos fazer mal, de impor as mãos sobre os doentes. E em Lucas 10, 19 vai nos dizer da autoridade que o Senhor entregou para a igreja. Irmãos, hoje mais do que nunca, é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. Essa autoridade vai fazer com que quando nós chegarmos em algum lugar, nós vamos ser a autoridade daquele lugar. Espiritualmente. Então nós vamos influenciar aquele lugar. Nós vamos ministrar sobre aquele lugar. Irmão, sabe isso que a gente vivia algum tempo atrás, de orar e as pessoas serem curadas? Dos demônios manifestarem nas igrejas. Hoje a gente não vê muito mais essas coisas. Isso ainda é para a igreja. Essa autoridade ainda é para nós. Nós precisamos disso, irmãos, mas fazer isso debaixo da verdade, debaixo do direcionamento do Senhor. Muitas pessoas se aproveitaram dessa autoridade de maneira, irmãos, usurpadora e acabaram denegrindo a igreja de Cristo. Mas nesses últimos dias, o Senhor quer levantar a sua igreja escolhida e verdadeira com autoridade. E essa autoridade já está sobre mim e sobre você. Nós precisamos, irmãos, começar a orar pelos enfermos e crer que eles vão ficar curados. Ai, está acontecendo alguma coisa aqui. Põe a mão, expulsa o mal. Nós temos essa autoridade. Nós precisamos ser o quê? Luzeiros, brilhar a luz de Cristo. E é com o nosso comportamento. É com a maneira com que nós vivemos. Tudo isso, irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, eu corri um pouco, porque eu quero fazer algo aqui, pastores. Aleluia. Então o Senhor, Ele nos capacitou, Ele nos deu dons, Ele deu tudo o que a igreja precisa para nós fluirmos para a glória de Deus. Para nós sermos essa resposta para o mundo. E Ele nos entregou o Espírito Santo. Irmãos, e é muito lindo isso, porque com o Espírito Santo o Senhor também nos entregou o quê? Os dons espirituais. E eu falei, Senhor, como que eu vou terminar essa palavra? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ativa a igreja. E eu só posso ativar, irmãos, daquilo que eu tenho. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 12.
Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver desde onde eu vou ler, porque o texto é grande. A partir do 6, irmãos. 1 Coríntios 12, 6 diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. O verso 8, as últimas palavras do verso 8 diz: a palavra de conhecimento. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu fui ministrada e eu fui ativada nesse dom. E em poucas palavras, porque eu não quero passar muito daquilo que a pastora me falou, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós, irmãos, fomos ministrados nesse dom de conhecimento, e quando isso aconteceu com a gente, eu fiquei extasiada. O que é, irmãos, o dom da palavra de conhecimento? Eu vou simplificar bastante aqui, porque só isso daria uma pregação, mas eu só quero fechar com isso porque eu quero orar por vocês. A palavra de conhecimento, irmãos, ela flui exatamente assim. Talvez alguns aqui vão se identificar. Sabe quando de repente você vem para um culto? E chega naquele culto, você começa a sentir uma dor de cabeça que geralmente você não sente. Você fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça estranha, eu quase nunca sinto dor de cabeça. E de repente você sente de orar por alguém, mas você não ora, depois a dor de cabeça passa e você vai embora. A palavra de conhecimento, irmãos, uma das maneiras dela se manifestar, dela ser ativada em nós, é quando isso acontece. Teve uma época, assim que eu recebi essa ativação, eu e Natanael, nós fomos resolver alguma coisa no shopping. Eu lembro que nós entramos nas lojas americanas. E era a época ainda que tinha aquela parte de CD ainda, de livro. Hoje em dia nem tem mais. E quando a gente entrou lá dentro, automaticamente passou um rapaz por mim e eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal como se fosse uma crise de pânico. E eu comecei a ficar com medo de morrer. Eu falei, Natanael, eu estou passando mal, eu estou passando mal. Nossa, que espírito de morte, misericórdia, eu acho que eu vou morrer aqui. E eu não estava entendendo. E eu saía de perto do rapaz, passava. O rapaz passava de novo, eu sentia de novo aquele taquicardia. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Só que, irmãos, eu não sabia como lidar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só que era Deus me dando uma palavra de conhecimento. Depois disso, que então nós fomos buscar mais e o Senhor nos deu direcionamento. Na igreja, quantas vezes, irmãos, acontecia de dar uma dor nas costas? E você sabe exatamente onde a dor dá, porque você sabe que aquela dor não é sua, é no seu espírito, é difícil de explicar. É uma impressão no seu espírito. Mas a palavra de conhecimento, ela pode ser manifestada. Você sentindo, você experienciando a dor do outro. Ela pode se manifestar você pensando de forma natural. A gente ora e de repente vem em você um pensamento voluntário, não é nada forçado. E aquilo te dá um direcionamento de algo e de alguém. Ela pode, irmãos, vir como uma visão. Você vê algo específico e às vezes Deus dá essas coisas pra gente e a gente acha que é a carne. Só que às vezes é um dom.
Outra coisa, irmãos, que essa palavra pode ser manifestada, essa palavra de conhecimento, você orar e você abrir os olhos e de repente você vê ali atrás algo escrito sobre alguma pessoa específica, sobre alguma dor específica. Ela pode vir também através de sonho. Você sonha algo e de repente no seu dia a dia você começa a viver exatamente aquilo que você sonhou. Então você já sabe o que fazer. Tudo isso, irmãos, são maneiras da manifestação da palavra de conhecimento. Ela pode vir também por cheiro. Quem trabalha muito com libertação tem muito essas palavras de conhecimento. Cheiro de cigarro, de bebida, de maconha, de um monte de coisa. E você pode até sentir sabor na sua boca. Então, essas são algumas maneiras dessa palavra de conhecimento ela se manifestar. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E eu creio muito numa palavra e num alinhamento profético para a igreja nesses últimos tempos. E o Senhor, então, ele quer nos equipar com os seus dons para que nós sejamos o quê? Luzeiros. E essa noite o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que me ativou, ele está aqui para te ativar. Você pode dizer amém? Eu queria te convidar para você se colocar sobre os seus pés. Teve uma vez, irmãos, que nós fizemos essa oração na igreja. E veio mais ou menos umas 10 pessoas para frente. E essas pessoas começaram a falar de coisas que elas viram e sentiram na hora da oração. E todas as pessoas que vieram, quando elas falaram o que elas estavam sentindo, alguém na nave da igreja se manifestou, falando, olha, é comigo, sou eu que estou com essa dor. E as pessoas oraram então por ela e elas foram curadas. Esse espírito de cura, de revelação e de conhecimento, ele está aqui nessa noite. E ele quer ativar eu e você. Uma certa feita, eu e meu esposo, nós estávamos orando no monte. E de repente, irmãos, nós estávamos orando por um parente que ele estava com problema com drogas. E quando nós estávamos orando, de repente saiu algo do nariz do apóstolo. Pingou na roupa dele, que ele perdeu aquela camisa. E tinha o cheiro da droga. E então nós oramos por aquela pessoa. E ela ficou, irmãos, limpa para a glória de Deus. É sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Nós oramos uma vez para uma pessoa que estava com um começo de AVC. O Senhor começou a dar, então, aquela palavra de conhecimento. Nós oramos e aquela pessoa foi curada. Caroços que apareciam, irmãos, aquelas pessoas eram curadas. O mesmo Espírito está aqui nessa noite. E Ele quer ativar eu e você. Só que nós precisamos gerar isso dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia! Irmãos, e agora eu vou orar por vocês. E se alguém aqui tiver alguma dessas manifestações que eu falei aqui agora, eu queria que vocês viessem para frente. Vocês têm grupo de intercessão aqui? Eles estão. Cadê os intercessores dessa casa? Vem aqui na frente, por favor. Pode vir, irmãos. Venham aqui rápido, por favor. Quero que vocês fiquem aqui, ó. Arabaxeira, labaxuri, andarabaxuri, andarabaxar. Cheira, barabaxere, cantarabaxuri, andarabaxar.
Muitas pessoas vão ser ativadas aqui nessa noite com esse dom. Mas os intercessores, eles já têm isso. Já está em vocês. Vocês já são ativados nisso. Então agora eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Você que ora em línguas, eu te convido a orar em línguas. Aleluia! E você que pode, comece a glorificar ao Senhor e a chamar a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu vejo uma fumaça, irmãos, nesse lugar. A glória do Senhor está neste lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais poder. Mais unção. Mais poder. Mais unção. Vem, Espírito Santo. Mais, em nome de Jesus, Cristo, Senhor, eu oro a Ti, e Pai, nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, e em nome de Jesus Cristo, ative agora pessoas nessa casa, com, meu Deus querido, a palavra de conhecimento, tira a dúvida, tire a dúvida, em nome de Jesus, que as impressões que essas pessoas comecem a ter, elas vejam que são ativações do Espírito Santo de Deus,